crianças! Então vamos agora para a nossa aula de geografia. É atípica, né? Porque de terça-feira normalmente a gente faz aula de geografia de quinta, mas vamos lá. Na aula de geografia de hoje, a gente vai partir da desigualdade social que a gente trabalhou na unidade 12 para a participação social no Brasil. Como as pessoas participam da sociedade, como que elas influenciam nas leis, como é a sociedade brasileira em relação à sua participação. Nós sabemos que o poder público brasileiro é composto de 3 poderes desde a República. Então, desde 1889, o poder brasileiro está na mão de 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Os representantes dos poderes executivo e legislativo são eleitos pela população brasileira de 4 em 4 anos por meio do voto direto e secreto, tá? Já os representantes do poder judiciário são escolhidos pelo legislativo e pelo executivo, ok? Os 3 poderes têm um equilíbrio entre eles e nenhum é mais poderoso do que o outro. Eles devem trabalhar em conjunto para garantir o bom funcionamento do Estado brasileiro, tá? E agora, vocês sabem qual é a diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo? Então, o Estado com E maiúsculo é uma organização da sociedade e é composta por várias instituições, tá? E o Estado com E minúsculo é uma divisão de território. Por exemplo, o Estado do Paraná é Estado com E. Já quando é sobre instituições, sobre leis, é Estado com E maiúsculo, ok? Então, vamos ver agora uma figura que representa cada poder público que compõe o Estado brasileiro. Então, temos o poder legislativo, que é composto pelos deputados federais, senadores, no âmbito nacional, deputados estaduais no âmbito estadual e vereadores no âmbito municipal, tá? Então, vai de nacional, estado e município, ok? Executivo, a gente tem o presidente como cargo máximo nacional. Depois temos os governadores estaduais e os prefeitos municipais. Então, domingo passado mesmo, houveram as eleições para prefeitos e vereadores de cada cidade, ok? E o judiciário é o Supremo Tribunal Federal, em instância nacional, os tribunais estaduais, em instância estadual, e os juízes de cada cidade, tá? De cada comarca. Então, esses são os poderes executivos, legislativo e judiciário do nosso país, tá? E os seus representantes na esfera nacional, na esfera estadual e na esfera municipal, ok? Os prefeitos, presidentes, governadores, deputados federais, estaduais, senadores e vereadores são eleitos a cada 4 anos, ok? Então, a última eleição para presidente, deputado federal, deputado estadual, senador, ocorreu, e governador, me perdoe, ocorreu em 2018, tá? Então, a próxima é 2022. Este ano, domingo, ocorreu para prefeitos e vereadores. Então, daqui 4 anos, haverá outra eleição onde trocarão os candidatos ou manterão os candidatos, depende de cada situação. Canais de participação popular. Então, na unidade anterior, a gente viu que existem os movimentos comunitários que garantem a qualidade de vida de alguns lugares que a comunidade se mobiliza, tá? E a gente pode se mobilizar devido aos canais de participação popular. Quais são esses canais? Então, temos os conselhos municipais, que são importantes canais de participação popular, onde eles aproximam o processo de criação de políticas públicas pelos órgãos municipais, que são a prefeitura. Então, os conselhos são divididos em vários temas de interesse da população, como o Conselho da Saúde, o Conselho da Educação, o Conselho do Transporte, do Meio Ambiente, entre outros, da moradia, direito das crianças, das mulheres. Eles são compostos por representantes da prefeitura,
da população, das entidades não governamentais e especialistas sobre o tema de discussão, tá? Então, essas pessoas fazem parte dos conselhos municipais para que haja uma melhora da qualidade de vida do lugar onde a gente vive. Então, os conselheiros municipais se reúnem para decidir quais são as medidas que devem ser tomadas para melhorar as condições de vida do município, conforme o tema de interesse da população. Então, está tendo muito problema de violência contra a mulher no município X. Então, os representantes do Conselho da Mulher no município X vão se reunir para ver o que eles podem fazer diante dessa realidade, tá? É assim que funciona. Por exemplo, uma comunidade necessita de novas linhas de ônibus no lugar onde elas vivem. Então, o Conselho Municipal se reúne para avaliar se o pedido tem validade e como a Prefeitura pode encontrar maneiras de atender a necessidade dessa comunidade, tá? Então, quando é debatido as medidas, os conselhos ajudam a criar as normas e as regras e, além disso, fiscalizam se o município está mesmo fazendo o que falou que ia fazer para ajudar a população, tá? Então, essa é uma reprodução de um logo do Conselho Municipal em Bed-Bassi, no estado de São Paulo, tá? Então, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Bed-Bassi, em São Paulo. Audiências públicas, outra maneira de participação popular. Então, as audiências são um canal de participação popular, onde as pessoas se reúnem para discutir um tema, dar opinião, solicitar que o poder público tome medidas, tá? Tudo isso com o objetivo de melhorar as condições de vida da população, tá? Tem também o objetivo de proteger o meio ambiente, por exemplo, que é debatido em várias audiências públicas sobre os impactos ambientais de obras de grande porte, de construção de usinas hidrelétricas, de linhas de metrô, portos e rodovias. Por exemplo, aqui em Santa Cruz, houve uma época que queriam fazer uma usina hidrelétrica no Rio Pardo. Então, houve uma audiência pública sobre o assunto, tá? Os responsáveis pela construção da obra, os representantes do poder público e os especialistas em meio ambiente participam dessas audiências para apresentar os pontos positivos e negativos para a população e, em especial, para aquela pessoa que vai ser afetada pela obra. Então, as pessoas que serão afetadas pela obra da hidrelétrica serão comunicadas sobre os pontos positivos e negativos, tá? E aí as pessoas podem questionar a importância da obra, se ela é mesmo necessária, e sugerir alternativas para que haja um menor impacto. Então, essa é uma imagem de uma audiência pública para debater os impactos ambientais provocados por uma obra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Continuando. Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional faz parte do Poder Legislativo e é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. É no Congresso onde os senadores, os deputados federais, têm a função de elaborar, revisar e aprovar leis sobre diversos temas de interesse da população brasileira. Então, é necessário que as autoridades parlamentares estejam atentas à necessidade da população, considerando as condições existentes em cada lugar do país. Então, o Brasil é um país muito grande, o Congresso Nacional precisa reunir e focar quais são as condições de cada estado e região para poder ajudar e beneficiar as populações, melhorar a qualidade de vida, ok? Então, deputados federais, durante um debate para aprovação de uma lei na Câmara dos Deputados, essa é a imagem, ok? A população também pode participar do processo de elaboração das leis do Congresso Nacional, por meio da Comissão de Legislação Participativa, ou seja, CLP, onde as pessoas podem sugerir temas de lei de acordo com a necessidade das suas comunidades. Então, por exemplo, você pode ter uma ideia de uma lei que proíba jogar lixo em locais inadequados. E aí essa regra irá promover melhorias na qualidade de vida dos moradores. Então, a ideia da lei pode ser enviada para o Congresso e votada pelos parlamentares, pelos deputados e senadores.
Caso ela seja aprovada, essa norma passará a valer e deverá ser seguida por todos. Então, essa é a participação popular dentro do Congresso Nacional. Órgãos do poder público. Então, o poder público brasileiro é composto de vários órgãos oficiais que fiscalizam e colocam em prática as decisões tomadas pelas autoridades. Então, buscam soluções e melhoria de qualidade de vida para a população. Então, vamos ver alguns exemplos dos órgãos públicos do Brasil. Então, tem a Agência Nacional de Águas, a ANA. A ANA, como é conhecida, foi criada nos anos 2000 com o objetivo de administrar os recursos hídricos existentes no Brasil. Para isso, ela tem a tarefa de fiscalizar as formas de uso dos recursos hídricos, monitorar a qualidade das águas e examinar estados e municípios na preservação desses recursos presentes em seus territórios. Então, vocês podem ver na foto aí o monitoramento da qualidade da água no rio Paraopeba, realizado pelos funcionários da ANA após o desastre de Brumadinho, em Minas Gerais. Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional da Mobilidade Urbana. Então, o Poder Executivo é constituído de vários ministérios. Então, cada um com seu interesse, cada um focado em um interesse. E esses ministérios colocam em prática as medidas necessárias para atender às necessidades do país. Então, a Secretaria Nacional da Mobilidade Urbana, ela pensa na mobilidade urbana, tá? Ela pertence ao Ministério do Desenvolvimento Regional e tem a finalidade de melhorar a mobilidade urbana, ou seja, o deslocamento das pessoas dentro das grandes cidades. É uma tarefa dessa secretaria orientar os prefeitos de cada cidade para criar alternativas que facilitem o deslocamento da população, como investir em transporte público, investir em ciclovia, calçada com rampa para acessibilidade, tá? Tudo isso devido à Secretaria Nacional da Mobilidade Urbana, que está dentro do Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, um exemplo, as calçadas com rampa de acessibilidade para cadeirantes em João Pessoa, na Paraíba, faixa exclusiva para ônibus, que foi implantada em Curitiba, que trouxe mais rapidez no deslocamento, tá? Tudo isso faz com que facilite a mobilidade das pessoas dentro dos perímetros urbanos. Fundação Nacional do Índio, então a FUNAI. Esse órgão ele foi criado em 1967 e a missão dele era proteger os direitos dos povos indígenas no Brasil. E algumas tarefas da FUNAI são criar e fiscalizar as terras que pertencem aos povos indígenas, proteger todos os povos indígenas, inclusive aqueles que nunca tiveram contato com o mundo exterior, preservar e recuperar os recursos naturais presentes nas terras indígenas, contribuir para a preservação dos costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas, garantir a cidadania dos indígenas e promover a educação escolar indígena, tá? Então, essa é uma imagem do representante da FUNAI, que fala em uma assembleia de associação de índios e Yanomami nas aldeias de Maturacá e Ariabu, tá? Em Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas. Então, a FUNAI é muito importante para defender os direitos dos povos indígenas, ok? Pensando nessas instituições, vocês vão responder as questões da página 116 e 117, ok? Essa atividade é até quinta-feira, quando a gente vai ter outra aula de geografia essa semana, ok? Beijo e até mais. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, estou à disposição.